Imagine você tocar a campainha de um quarto de hotel para entregar os jornais e acabar descobrindo um crime. É assim que começa O Mistério dos 5 Estrelas com um crime logo nas primeiras páginas. Na verdade, a história começa com um pedido bem simples. Traga os jornais. O hóspede do quarto 222 do Imperial Park Hotel chama Léo, o garoto de recados, o bellboy, o mensageiro, para ir comprar os jornais. Mas quando Léo volta ao quarto 222 com os jornais, ele encontra o barão já muito nervoso, porque ele deixa os jornais caírem no chão. Mas quando Léo, como bom funcionário que ele era, se abaixa para pegar esses jornais, ele acaba enxergando um corpo debaixo da cama. E a coisa toda só piora, porque quando ele levanta, ele enxerga uma mancha de sangue no hobby do barão. E é a partir daí que a vida desse garoto vai mudar completamente. Porque ele tinha um dos piores defeitos para quem quer se dar bem na vida. O Léo era honesto. E ele não vai conseguir fingir que ele não viu aquele corpo. Ele até tenta, mas como todo grande herói de uma narrativa, ele vai aceitar o chamado. Não tem como ele não aceitar o chamado para a aventura. Só que ele é só um garoto de 16 anos para denunciar gente muito poderosa e uma quadrilha inteira de bandidos. Leonardo é então acusado de roubo, demitido do emprego no hotel, perseguido pela polícia e desacreditado por todos. E o que parecia um crime difícil de provar, afinal ele era um Davi lutando contra um Golias, acaba se tornando uma corrida contra o tempo para ele poder salvar a própria vida. Daí que esse garoto detetive vai ter que juntar todas as provas, todas as pistas, usar vários disfarces e ser muito corajoso para suportar todas as reviravoltas da história. Qualquer adolescente daquela época que deu uma chance para esse livro, com certeza foi muito feliz lendo toda essa saga de Leonardo Fantini. Eu conheci esse livro no ano de 2001. Na verdade, quem nunca se inspirou num personagem para poder superar as pequenas ou grandes tragédias e desafios familiares? A pobreza, a fome, o medo, a ansiedade. A minha história com esse livro é muito boa e talvez eu possa considerar que este livro tenha realmente mudado a minha vida. Aos 13 anos, num dia completamente aleatório, eu entrei na biblioteca na hora do recreio para procurar o meu irmão. Inclusive, se você ver este vídeo, meu irmão, te amo. O meu irmão gostava e sempre gostou até hoje das histórias de Asterix e Obelix, que são histórias em quadrinhos, são autores franceses. E eu entrei lá procurando ele e estava lá de bobeira quando enxerguei na prateleira este livro, com um pequeno vagalume desenhado na lombada. E foi por causa desse livro, da história desse personagem e da escrita desse grande autor que foi Marcos Rey, que eu nunca mais parei de ler. 25 anos depois, cá estou eu iniciando um canal de literatura para falar de livros. Então eu posso dizer que esse livro me deu muito. Me deu uma bolsa de faculdade pelo ProUni para cursar letras, me deu a minha carreira como professora, me deu a pós-graduação, todas as minhas pesquisas em relação à leitura e literatura. Inclusive, eu gostaria de saber qual foi o livro que representou para vocês essa virada de chave. Deixa aqui nos comentários. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns dos personagens do livro. Bom, Leonardo Fantini, que é o personagem central dessa história, tem apenas 16 anos. Mora com a família, de origem italiana, no bairro do Bexiga, ou como a gente costuma dizer, o Bexiga, em São Paulo. Marcos Rey cria esse personagem como sendo um rapaz muito honesto, muito trabalhador, muito corajoso, mas que também é só um garoto de 16 anos. Por isso que, relendo o livro agora como adulta, tem horas que a gente fica com muito medo ali das coisas que o Léo vai passar. Porque a gente percebe que em alguns momentos ele é muito esperto e muito corajoso, mas em outros ele é até assim muito inocente. Ele nem tem noção do perigo que ele estava correndo. E para solucionar esse mistério do corpo morto e desaparecido, Léo vai precisar contar com a ajuda de alguns personagens que são os seus amigos ali na narrativa. Outro ponto é que, embora esse livro seja uma narrativa infanto-juvenil, ele se aproxima muito da estrutura clássica de um romance policial. Ou seja, tem alguns elementos que o Marcos Rey empresta dessa estrutura clássica desse tipo de gênero. Por exemplo, uma das grandes características da estrutura clássica de um romance policial é que a história tenha um acontecimento de um crime logo nas primeiras páginas, que de fato acontece,
Outra característica é a presença de uma dupla de investigadores detetives, como a gente vê, por exemplo, em livros clássicos, né? Como, por exemplo, Sherlock Holmes e o Dr. Watson. Daí que o Marcus Rey vai trazer esse outro personagem que é uma espécie de mentor para o Léo, que é o seu primo Gino. O Gino, pessoal, é o grande cérebro da investigação. O primo Gino é filho da tia Zula e como o Léo vai precisar se esconder em alguns momentos da história, ele vai passar uns dias lá na casa da tia Zula com o Gino. E o mais interessante é a forma como o autor vai amarrando os sentidos dentro da narrativa, porque o Gino também é jovem, ele tem ali 20 anos, mas o grande plot twist é que ele é um rapaz, um jovem cadeirante. E aí você pode se perguntar, mas como assim um jovem cadeirante vai ajudar o Léo a lutar contra uma quadrilha de bandidos? É aí que Marcus Rey constrói essa narrativa e ajuda a desconstruir a ideia de um cadeirante como alguém que seja incapacitado. O Gino é deficiente físico porque ele foi acometido por um problema que também era uma discussão da época, que era a paralisia infantil. Como características dessa personagem, que é o Gino, nós temos um jovem, então, de 20 anos, cadeirante, né, deficiente físico, que é extremamente inteligente, metódico, estrategista e exímio jogador de xadrez. Além do fato de que, além da inteligência, outra grande característica do Gino é a autonomia. E aí o Marcus Rey propõe também uma crítica para a época, né, que era em relação à construção de rampas de acesso em locais públicos, algo que só muito tempo depois veio a ser discutido. Então, na história, né, em alguns momentos o Gino vai dizer isso, que ele só não conseguia chegar em alguns lugares porque não havia rampas de acesso. E essa dupla funciona muito bem. E eles jogam xadrez, então tem essa ideia da metáfora do xadrez. Porque é a partir dessa lógica do xadrez que eles vão construindo ali os passos para a investigação. E eles usam também o método da dedução, que também é uma característica das narrativas clássicas de romance policial. Nós temos também uma outra personagem de destaque na narrativa, que é a Ângela, a quase namorada do Léo. Só que, diferente do Léo, ela é uma menina de classe média alta. O pai dela é advogado. Imagina ser advogado, né, na década de 80. Então, veja, o pai do Léo era um vendedor de estatuetas de madeira na feira aos domingos, enquanto que o pai da Ângela era um advogado. Então, essa família da Ângela era de outro nível, né, social. Eles tinham um apartamento no Morro dos Ingleses, eles tinham carros novos, eles faziam viagens. Então, por mais que o Léo e a Ângela se aproximem, né, se ajudem, ela ajuda o Léo em vários momentos, e que eles pareçam ali se gostar, e isso traz uma graça, né, um certo romantismo para a história, esse quase namoro que nunca foi, tem como plano de fundo a diferença de nível social entre eles. O Marcus Rey coloca sempre essa expressão, né, a quase namorada, mas esse quase, na verdade, é um abismo enorme entre eles. E o que falta para eles serem namorados? A gente sabe, né? A resposta. Falta dinheiro. Coragem, caráter, honestidade, o Léo tinha, mas isso não era suficiente. Ângela é a garota que joga tênis, que sai para jogar tênis durante o dia. E o Léo é um garoto que tem que trabalhar durante o dia para ajudar a família a estudar à noite. Outra curiosidade é que esses três personagens que se formam, né, que o Marcus Rey cria para o Mistério dos Cinco Estrelas, vão formar um trio de detetives que vão aparecer em outras histórias do autor. Eles também aparecem nos livros Um Cadáver Ouve Rádio, O Rapto do Garoto de Ouro e Um Rosto no Computador. Logo, logo vou fazer resenha sobre esses livros aqui também. O Mistério dos Cinco Estrelas foi publicado durante o ano de 1981, ainda durante a vigência do último governo da ditadura militar, que foi o governo de João Figueiredo, né, de 79 a 85. E é nesse contexto ainda, né, de censura, de controle e de uma certa descrença nas instituições que Marcus Rey vai aceitar o convite da editora Ática. Marcus Rey, que já era conhecido por seus livros de literatura voltadas para o público adulto, vai aceitar o convite da editora Ática para escrever para jovens. O Mistério dos Cinco Estrelas é, então, o seu primeiro livro de literatura infanto-juvenil para a famosa coleção Vagalume, que já vinha sendo publicada desde o ano de 1973. No início, ele relutou em aceitar esse convite porque ele não queria ficar ali criando personagens e livros para passar a lição de moral
para os leitores jovens. Mas aí a editora garantiu que o objetivo dessa escrita, né, seria, na verdade, despertar o gosto pela leitura para esse público. Esses livros da coleção Vagalume fizeram muito sucesso e eles também eram indicados nas escolas, então muita gente se tornou um leitor a partir dessas narrativas. Uma das minhas ideias aqui para o canal é de estudar a coleção Vagalume e ler esses livros em ordem cronológica e compartilhar com vocês. A partir disso, como Marcos Reis se sentiu então, né, autorizado para ter a liberdade ali para criar, ele vai trazer para essa narrativa temas que até então não eram apresentados e discutidos com os jovens, como por exemplo a questão do tráfico de drogas. Outros temas que a gente também vê ali no livro é a ideia de acessibilidade, a crítica à desigualdade social e também à violência. Nós podemos interpretar que até o hotel, né, a construção do hotel ali na narrativa, ele vai funcionar como uma metáfora para a desigualdade social. No subsolo do hotel está o proletariado. Pessoas que não têm nome, que não têm voz. Já o belo terraço, no ponto mais alto do hotel, estão as pessoas que compõem essa elite. É como se a estrutura física do hotel fosse um espelho das estruturas sociais desiguais no Brasil. Tem uma frase que a Ângela fala para o Léo em determinada parte do livro que demonstra, né, essas discussões. Ela diz assim: meu pai é advogado e sempre diz que um pobre dificilmente consegue pôr um rico na cadeia. Então, o Léo é essa pessoa que não tem voz e que representa, pessoal, muitos de nós. É por isso que esse personagem é tão fascinante. E o barão Otto Barcelos, que é rico até no nome, porque a palavra Otto significa riqueza. Aliás, vocês sabiam que muitos personagens nos livros, né, o nome dos personagens também carrega um significado? O Otto Barcelos vai representar essa elite corrupta, né? Ele representa o sistema. Marcos Reis também traz para a narrativa elementos do cinema e da TV, porque ele trabalhou muitos anos, né, como roteirista. Por isso que ele vai construir na narrativa capítulos curtos, com ações muito dinâmicas e sempre com um gancho para o próximo capítulo da história. Se você chegou até o final desse vídeo, talvez você tenha sentido um pouco da nostalgia de ter sido um jovem que se transformou leitor por conta desse livro. E eu sempre me pergunto, qual é o segredo desse livro? Qual é o segredo dessa história? E talvez seja esse: Léo é o pequeno Davi enfrentando um sistema gigantesco de poder representado pelo barão. Porque Marcos Reis ele não subestima os jovens. Ele usa a literatura para dizer com todas as letras: dá para enfrentar gigantes, os seus gigantes. Eu me despeço por aqui. Peço que vocês deixem ideias de outros livros para a gente analisar. E se você conhece alguém que amava a coleção Vagalume, compartilhe esse vídeo. Nos vemos no próximo episódio.